A solidão me preserva de perder a mim mesmo. Friedrich Nietzsche. A solidão é frequentemente encarada como um fardo, um estado indesejado que a sociedade moderna nos ensina a evitar a qualquer custo. No entanto, para alguns dos maiores filósofos e psicólogos da história, a solidão não era um castigo, mas um caminho para a descoberta mais profunda da própria existência. Friedrich Nietzsche, por exemplo, via a solidão como uma condição necessária para o crescimento do indivíduo. Ele acreditava que aqueles que buscam a verdade e a autenticidade inevitavelmente se afastam das massas. Em sua visão, a sociedade tende a nivelar os indivíduos, forçando-os a se conformar a normas e valores que nem sempre condizem com sua verdadeira natureza. Para Nietzsche, apenas na solidão o ser humano poderia se libertar dessas amarras e se tornar aquilo que realmente é, um espírito livre. Kierkegaard, por outro lado, enxergava a solidão como um confronto inevitável com a própria angústia. Para ele, a existência humana é marcada por um profundo sentimento de inquietação e incerteza. Quando estamos sozinhos, sem distrações externas, somos forçados a encarar nossas dúvidas, nossos medos e, principalmente, nossa responsabilidade sobre nossas próprias vidas. A solidão, segundo Kierkegaard, não deveria ser evitada, mas sim abraçada como um processo necessário para a construção da identidade individual. Carl Jung também explorou a importância da solidão no desenvolvimento psicológico. Em seus estudos sobre o inconsciente, Jung argumentava que momentos de isolamento eram essenciais para a individuação, o processo pelo qual uma pessoa se torna plenamente ela mesma. Para ele, a solidão permitia que o indivíduo mergulhasse em sua psique, explorasse seus próprios arquétipos e reconciliasse os aspectos reprimidos de sua personalidade. Sem esse período de introspecção, Jung acreditava que as pessoas corriam o risco de viverem alienadas de si mesmas, sempre buscando a aprovação externa em vez de ouvirem sua voz interior. E é exatamente isso que acontece na sociedade moderna. Vivemos em um mundo hiperconectado, onde a solidão é cada vez mais rara. Redes sociais, mensagens instantâneas e a constante necessidade de validação criam uma ilusão de conexão permanente. Mas essa conexão, na maioria das vezes, é superficial. Fugimos da solidão porque tememos encarar a nós mesmos. Evitamos o silêncio porque nele surgem as perguntas que tentamos ignorar. Schopenhauer foi ainda mais radical ao afirmar que quanto mais inteligente e desenvolvido um indivíduo, maior sua necessidade de solidão. Para ele, a maioria das pessoas se ocupa com distrações mundanas porque não suporta o peso da reflexão profunda. O homem sábio, segundo Schopenhauer, prefere estar só a se cercar de futilidades, pois apenas na solidão ele encontra a liberdade para pensar sem interferências externas. Mas como transformar a solidão em um poder? Como utilizar o isolamento para fortalecer a mente, em vez de sucumbir à tristeza? A resposta está na forma como encaramos esse estado. A solidão não precisa ser sinônimo de solidão emocional. Na verdade, os períodos de recolhimento podem ser os momentos mais enriquecedores da vida, quando nos permitimos refletir, criar e entender quem realmente somos. Nietzsche dizia que o caminho do homem superior é solitário. Mas isso não significa que ele seja vazio ou triste. Pelo contrário, é nesse espaço de afastamento das multidões que encontramos clareza, propósito e principalmente liberdade. Mas será que estamos preparados para encarar a nós mesmos sem distrações? Ou será que preferimos a companhia vazia da sociedade ao confronto inevitável com nossa própria essência? Se pararmos para observar a maneira como a sociedade moderna lida com a solidão, perceberemos que há um medo profundo do silêncio e do vazio. Nossa cultura nos condicionou a acreditar que estar sozinho é um sinal de fracasso, como se a ausência de interações sociais fosse sinônimo de falta de valor. Mas será que esse medo é genuíno? Ou será que ele foi implantado em nós por uma estrutura que se beneficia da nossa constante necessidade de distração? Nietzsche alertava que aqueles que buscam a verdade muitas vezes se encontram sozinhos, pois a verdade raramente é confortável. Ele falava sobre a importância do indivíduo autêntico, aquele que se distancia da mentalidade de rebanho
e escolhe trilhar seu próprio caminho, independentemente da aprovação dos outros. Para ele, a solidão não era um problema, mas sim um sintoma de grandeza. Os pensadores, artistas e líderes mais influentes da história frequentemente passaram longos períodos em isolamento, não porque rejeitavam o mundo, mas porque precisavam do silêncio para criar algo verdadeiramente original. Carl Jung complementa essa visão ao afirmar que a verdadeira jornada do autoconhecimento exige um afastamento do ruído externo. Ele descreve o processo de individuação como uma busca por integração dos aspectos conscientes e inconscientes da psique. Mas para acessar esse nível de profundidade, é preciso estar disposto a encarar a própria sombra, os traumas, os medos e os desejos reprimidos que preferimos ignorar. E isso só é possível na solidão. Mas será que estamos preparados para enfrentar essa jornada? A resposta nem sempre é simples. Kierkegaard acreditava que a angústia é uma parte essencial da condição humana. Ele via o isolamento não apenas como uma oportunidade, mas como uma necessidade para qualquer pessoa que desejasse viver com autenticidade. Segundo ele, estar sozinho significa abandonar as distrações que nos impedem de refletir sobre nossas próprias escolhas. Isso pode ser doloroso, pois significa reconhecer que grande parte da vida que levamos pode não ter sido uma escolha genuína, mas sim uma resposta automática às expectativas dos outros. Schopenhauer, por outro lado, via a solidão como uma proteção contra a mediocridade. Para ele, quanto mais elevado o intelecto de um indivíduo, menos ele precisa do contato com os outros para se sentir completo. O homem comum, segundo Schopenhauer, se distrai com conversas fúteis, prazeres momentâneos e ambições vazias. O homem sábio, por sua vez, encontra prazer na introspecção, na leitura, na arte e na filosofia. Ele não teme a solidão, ele a valoriza, pois nela encontra a verdadeira liberdade. Essa visão pode parecer extrema, mas nos faz refletir sobre a maneira como lidamos com nossa própria companhia. Quantas vezes buscamos interações apenas para evitar o desconforto de estar sozinhos? Quantas vezes nos perdemos em redes sociais, festas ou relacionamentos vazios simplesmente porque tememos o silêncio? Vivemos em uma era de hiperconectividade, mas paradoxalmente, nunca estivemos tão desconectados de nós mesmos. A solidão, que deveria ser uma ferramenta de crescimento, foi transformada em algo a ser evitado a todo custo. Mas talvez seja a hora de resgatar seu verdadeiro significado. Talvez a solidão não seja um problema, mas sim um portal para um nível mais profundo de consciência. Talvez, ao invés de temê-la, devêssemos abraçá-la como uma oportunidade de transformação. Mas será que estamos prontos para dar esse passo? Ou continuaremos fugindo de nós mesmos, imersos em distrações que nos afastam da verdade que tanto buscamos? Se olharmos para os mitos e arquétipos que moldaram a psique humana ao longo da história, veremos que a solidão sempre esteve presente como um rito de passagem. Os antigos xamãs se isolavam na floresta para encontrar visões. Os eremitas buscavam cavernas para meditar. Os filósofos caminhavam sozinhos, refletindo sobre a existência. Esse padrão se repete porque a solidão tem um papel fundamental no desenvolvimento da consciência. Ela nos obriga a confrontar aquilo que evitamos. Carl Jung acreditava que a sombra, o lado reprimido da nossa personalidade, só pode ser integrado quando paramos de fugir do que há dentro de nós. E para isso, precisamos do silêncio. O problema é que a sociedade moderna nos oferece estímulos incessantes, justamente para impedir esse encontro. O medo da solidão não vem da solidão em si, mas do que ela nos obriga a enxergar. Friedrich Nietzsche também percebeu esse dilema. Ele dizia que a maioria das pessoas se apega às multidões porque teme a própria insignificância. É mais fácil se perder em grupos, ideologias e distrações do que encarar a vastidão do próprio pensamento. Mas ele também nos alertava. Aquele que deseja criar algo grandioso precisa estar disposto a caminhar só. Os maiores espíritos da humanidade foram aqueles que ousaram se distanciar do rebanho, pois somente na solidão puderam ouvir a própria voz sem interferências. Mas será que estamos dispostos a aceitar esse chamado? Kierkegaard via a solidão como um teste de autenticidade. Para ele,
Muitas pessoas vivem como personagens de uma peça de teatro, representando papéis que não escolheram. Mas na solidão, essa máscara cai. É nesse momento que surge a angústia existencial, porque somos forçados a perguntar: quem realmente sou eu, sem os rótulos e expectativas que me cercam? A resposta nem sempre é confortável. Schopenhauer acreditava que a maioria das pessoas não suportaria a solidão porque não suportaria a própria mente. Ele dizia que quanto mais refinado o intelecto de alguém, mais prazer encontraria em sua própria companhia. Isso explica por que muitas pessoas fogem do silêncio. Sem distrações, são confrontadas com suas inquietações, medos e desejos reprimidos. A solidão pode ser um inferno para quem não se conhece, mas pode ser um paraíso para quem aprendeu a habitar a própria mente. O que define essa diferença não é a ausência de companhia, mas a qualidade da relação que temos conosco mesmos. Muitos dos grandes avanços da história foram concebidos em momentos de profunda introspecção. Einstein tinha insights revolucionários enquanto caminhava sozinho. Newton formulou a teoria da gravidade após um período de isolamento no campo. Buda atingiu a iluminação meditando sob uma árvore. Em todos esses casos, a solidão não foi uma limitação, mas um catalisador de transformação. Mas e nós? Ainda temos essa capacidade? Ou nos tornamos tão dependentes das distrações externas que já não conseguimos ficar a sós com nossos próprios pensamentos? Talvez seja a hora de ressignificar a solidão. Talvez devêssemos vê-la não como um castigo, mas como um convite, um chamado para nos reconectarmos com aquilo que realmente importa. Mas será que estamos prontos para aceitar esse desafio? Ou continuaremos nos escondendo atrás do barulho do mundo, com medo de descobrir quem realmente somos? A solidão, longe de ser um fardo, pode ser o caminho para a liberdade interior. Ela nos força a encarar o que evitamos, a descobrir nossa verdadeira essência e a reconstruir a relação que temos conosco mesmos. Enquanto a sociedade nos ensina a temer o silêncio, os grandes pensadores sempre enxergaram nele um portal para a sabedoria. Se aprendermos a abraçá-la, a solidão deixa de ser um vazio e se torna um espaço sagrado, onde nos tornamos quem realmente somos. Como disse Søren Kierkegaard, a porta da felicidade abre-se para dentro. É preciso recuar um pouco para abri-la. Quem a força em sentido contrário acaba por fechá-la ainda mais.